Então, Brasília, vocês estão hoje no Brasília Toastmasters, onde líderes se formam. Um guia rapidinho para a gente ter uma boa reunião. Não vou ficar me atendo muito tempo, porque a gente já estamos online hoje, então a maioria deixa o seu microfone desligado. Estamos online, então usamos aqui o aplauso na língua de sinais. Tente usar a palavra do dia, daqui a pouco a Daiane vai falar a palavra do dia. Se você está online fazendo o discurso, é importante que você pine o timer, sou eu. Então, fica de olho aqui na minha tela aqui atrás, daqui a pouco muda. E eu vou explicar um pouquinho depois o que é o timer. E, lembrando, mantemos as nossas reuniões online no YouTube. O Thiago agradece, ele edita, ele gasta um bom tempo da vida dele fazendo isso. Então, 3Cs, curta, compartilhe. O outro C que não lembro agora, mas é importante aí, tá bom? E convidados são muito bem-vindos, mas não são obrigados a falar, tá bom, Jefferson? Mas você está num lugar seguro e a gente sempre incentiva que você se jogue. Lembrando aqui da Aletheia. Nossa missão do clube é desenvolver habilidade de oratória, com certeza vocês vão ver que vamos ter oportunidade de falar, discursar, mas também desenvolvemos liderança por meio dessa participação aqui que a gente está fazendo hoje ativa, uma experiência sempre inclusiva e nunca deixamos de aprender. Então, aprendizado contínuo. Toastmaster está presente no mundo inteiro, como eu estava falando um pouquinho antes, né? A gente é uma organização sem fins lucrativos que ensina habilidades de falar em público e liderança por meio exatamente dessa rede vasta aí de vários clubes. Então, são 150 países, mais de 13.800 clubes. Bem, temos seis trilhas de desenvolvimento. Vocês vão ver aqui nos discursos alguns das trilhas. E se quiser saber mais, como eu falei já, estou disponível para a gente conversar sobre isso. Tá, Jefferson? Então, vamos ter 3 momentos aqui hoje: discursos preparados, discursos de improviso, e logo depois teremos os relatórios, chamamos aqui de presente. E, sem mais delongas, com vocês, Kleber Rocha. Kleber, a tela é sua. Muito bom dia para quem está remoto, bom dia para quem está aqui. A gente tem 2 visitantes aqui, parece que temos um remoto também. Obrigado, Nayá. A gente aproveitou o mês de maio, que é o mês da conscientização contra a violência da criança e do adolescente. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país, um número absurdo. E há dados que sugerem que apenas 7,5% chegam a ser denunciados às autoridades, ou seja, esse número são muito maiores. Na grande maioria, essas violências acontecem dentro de casa. E a gente tem que ter consciência. O Toastmasters adotou essa campanha e eu fico muito feliz de estar aqui como porta-voz, porque é um desafio de todos nós. São as nossas crianças e é o nosso futuro. A reunião de hoje eu não faço sozinho, evidentemente. A gente começa com a nossa gramaticista Daiane Gonçalves. Daiane, dá um oizinho para a gente. Bom dia, gente. Vamos lá. Hoje eu estou com um desafio de escolher a palavra do dia. A palavra do dia escolhida foi alteridade. O que é alteridade? No ambiente de aprendizagem como Toastmaster, a alteridade se manifesta quando avaliamos discursos com respeito, incentivamos os colegas e compreendemos que cada participante está em uma etapa diferente da sua jornada de comunicação. Então, a alteridade é a capacidade de compreender, respeitar e reconhecer o outro como alguém diferente de nós, com suas próprias experiências, perspectivas e necessidades. Também pode ser entendida como o exercício da empatia consciente e do respeito das diferenças humanas. Então, nada mais é do que o Toastmaster. A gente aplica isso todos os dias, em todo encontro, porque somos voluntários, então estamos aqui aprendendo e contribuindo com o crescimento de cada um, respeitando suas diferenças e sua jornada. Cada um está em uma etapa diferente. Tem pessoas que estão no quebra-gelo e tem pessoas que já estão no nível máximo. Então, é a alteridade de reconhecer essa jornada, né? Então, a cada passo que um dá, a gente respeita, né? Temos ali a alteridade de compreender em que ponto
a cada colaborador ou cada pessoa aqui do Toastmasters se encontra. Então, ela é um substantivo feminino. Pode passar, Nayá, por gentileza. E aqui são alguns exemplos, de fato, né, que a convivência se torna mais harmoniosa quando praticamos a alteridade. Viajar nos ensina a alteridade ao conhecer culturas e realidades diferentes. Aqui eu trouxe exemplos diferentes de como você pode encaixar a alteridade no discurso de vocês. Palavra do dia, alteridade. Espero que todos Então, consigam colocar esta palavra no discurso de vocês. Obrigada, Kleber. obrigado, Daiane. Então, vamos repetir a palavra do dia. Alteridade. 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 Lembrando que quem falar, seja nos discursos preparados, seja no discurso de improviso, seja nas avaliações e demais atividades, ganha um joinha. É importante a palavra do dia, porque a gente, além de crescer nosso vocabulário, a gente consegue adicionar palavras similares à falada do dia aqui, a alteridade. Bom, a gente falou que o tema do dia é o Maio Laranja, em respeito à conscientização contra a violência da criança e adolescente. Já apresentei a Daiane, agora eu vou falar sobre a Timer. Nayá, dá um oizinho para a gente e explica para a gente qual é o papel da Timer. Sem problema, obrigada, Kleber. O timer vai tomar. Estou aqui para ficar de olho no tempo que todos têm aqui. Desde o começo, a gente já está olhando no tempo. Mas para os discursos, então, quem tiver em casa, por exemplo, Cândida Mipina, eu vou trocar aqui a minha tela aqui no fundo para verde. Quando você já estiver apta, amarelo, presta atenção, e vermelho, você tem aí depois 30 segundos para fechar, tá bom? E ao final, eu vou trazer um relatório para mostrar para vocês quem ficou dentro do tempo e se está apto ou não a participar aqui da nossa gamificação, né? Que a gente sempre brinca aqui que para eleger quais foram os melhores. E fica também de olho aí, Jefferson e convidados, na hora dos discursos improvisados, que você vai ter de 1 minuto até 2 minutos para falar, mas ficando de olho que 1 minuto você vai ficar verde, você está apto, amarelo, já fica de olho que está terminando o seu tempo, e o vermelho, 2 minutos, 30 segundos para fechar tempo aí, tá bom? E espero que todos tenham uma ótima reunião aqui. De volta para você. Obrigado, pode seguir, Nayá. Eu estou aqui de volta como Topic Master. Hoje eu vou trazer para vocês um tema que não é o tema central do Maio Laranja, mas vocês vão descobrir agora, daqui a pouco, o que que é, mas pensando também nisso, tá? E o que que é o Topic Master? Eu vou trazer propostas de discurso para vocês improvisarem. Então, espero que todo mundo participe hoje. A gente vai ter tempo para todo mundo, então se joguem e aí eu explico um pouquinho melhor depois. De volta para você, Kleber. Pode seguir. Também temos o Accounter. Daiane também será a nossa Accounter. Você pode explicar para a gente qual é o papel do Accounter, Daiane? O local que ele é responsável por observar, estar presente na reunião, para identificar principalmente aqueles vícios coloquiais que a gente tem na hora. Acabei de falar né? A gente costumamos colocar dentro dos nossos discursos. Então, tipo, né? Obrigado. A gente come o obrigado, então fala só obrigado. Tava. Então, eu vou estar aqui presente para contribuir com vocês nessa jornada de o que está deixando o meu discurso vicioso e não tão suave de se escutar. Porque quando entramos no Toastmaster e começamos a ter compreensão e conhecimento, quando ouvimos discursos, palestras, treinamentos em outros lugares, a gente percebe muito esses vícios. E o quanto que isso polui ali até o aprendizado, porque você percebe ali que fica muito ruidoso, muito ruim de se escutar. E eu estou aqui para contribuir com vocês. E não deixando de deixar claro que eu também faço parte desse corte de pessoas que têm esses vícios, tá? Kleber, com você. Obrigado, Daiane. Além de falar, é importante a gente evitar os termos de preenchimento.
às vezes sai naturalmente, vai falar e treinando aqui no Toastmaster é uma maneira muito fácil e rápida da gente parar de usar esses termos. Eu sempre dou uma dica, fazer uma micropausa, dar uma leve pausa e continuar falando, aí corta já esse vai falar e continua falando em vez de soltar o A. Continuando, geralmente nas nossas reuniões, pode pular, Nayá, a gente tem um avaliador geral, mas excepcionalmente hoje a gente está sem nenhum. Já fica o convite, o desafio para quem quiser ser o nosso avaliador nas próximas reuniões. E temos também o papel do Zoom Master. Esse papel, como o Thiago fala, não quer ser lembrado, mas de vez em quando é lembrado, né, amigo? Rapaz, hoje todo mundo lembrou do Zoom Master. Esse cara existe, esse cara atrapalha todo mundo. Mas desculpa, pessoal, hoje foi uma sucessão de problemas técnicos. Primeiro foi energia nas tomadas, depois internet, enfim. O importante é que agora estamos aqui, a reunião vai acontecer de forma presencial, de forma online, e eu tentarei daqui para frente não atrapalhar mais o bom andamento da reunião. Meu caro, com você. É um trabalho, é complexo fazer isso aqui, em pouco tempo, tem que fazer tudo correndo, mas deu certo, vamos lá. Agora a gente começa para os nossos discursos preparados, são onde nossos amigos, membros do grupo, preparam um discurso segundo suas trilhas e trazem aqui para compartilhar com a gente essa experiência que é muito legal. Hoje a gente vai começar o nosso discurso com a Cândida. A Cândida está na trilha Influência Persuasiva, o projeto do nível 2, entendendo o seu estilo de liderança, é muito legal esse projeto. O objetivo desse discurso é que o membro compartilhe algum aspecto do seu estilo de liderança principal ou discuta estilos de liderança em geral. O avaliador da Cândida é o Tiago. O título do discurso é O que Permanece. Cândida, você tem de 5 a 7 minutos. E o espaço é todo seu, sucesso, estou com muita vontade de ouvir teu discurso. Fica à vontade. Obrigada, Kleber. Bom dia a todos. Quem aqui já pensou em desistir de um ambiente? Não pelo trabalho, mas pela forma como foi tratado. Coloca um eu aqui no chat, por favor. E quem está no presencial, Kleber, confirma para mim quantas pessoas, por favor. Nós somos 4 pessoas, eu, Tiago e 2 amigos que estão nos visitando hoje. Perfeito. Alguém já se deparou com essa situação de tentar desistir de um ambiente? Alguém levantou essa mão aí no presencial? Legal, obrigada, Eduardo, Jefferson. Perfeito. Quantas pessoas incríveis vocês já viram desistir? Não dos seus cargos, não dos seus sonhos, mas das pessoas. Porque no fim, muitas pessoas não vão embora pela pressão, elas vão embora pela falta de cuidado. Há um tempo, conversando com uma amiga chamada Estela, ela me disse uma frase e ficou ecoando na minha cabeça. Cândida, eu estou cansada. E não era um cansaço físico, gente. Era um cansaço emocional. Estela já liderou equipes, já fez entregas de projetos super relevantes, já superou várias metas desafiadoras. Mas naquele momento, ela questionava se ainda valeria a pena continuar. E o mais duro não era por falta de competência, era por excesso de dureza. Ouvir aquilo me fez refletir profundamente. Porque às vezes a gente fala muito sobre performance. O dia a dia é entrega, 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 entrega. O time não está performando,
o colaborador não está performando, a gente precisa melhorar. No dia a dia é isso. Pouco fala sobre o impacto que deixamos nessas pessoas que estão diretamente ligadas ali a gente. E naquele dia, com a fala dela, eu percebi algo. Resultados sustentáveis não nascem de pressão constante. Mas pouco sabemos que aquela constante pressão impacta absurdamente no dia a dia das pessoas que estão ligadas diretamente àquela situação, àquele projeto. Então, esses resultados sustentáveis, eles nascem de pessoas que se sentem ouvidas. E aqui vai mais uma pergunta para vocês. Quantas pessoas performam abaixo do potencial? Não por falta de capacidade, lembrando, mas por falta de acolhimento. Porque liderar pessoas não é simples. Pessoas sentem, pessoas pensam diferentes, pessoas têm dias maravilhosos, têm dias não tão bons também. E é assim. É muito mais fácil a gente estruturar processos, liderar indicadores, entregas, porque processos respondem numa velocidade absurda. Pessoas, não. Mas aqui está um grande desafio e uma grande diferença. Processos entregam resultados em um curto prazo. Pessoas entregam resultados que atravessam o tempo. Quando essas pessoas se sentem respeitadas, ouvidas e valorizadas, essas pessoas, elas entregam muito mais do que combinamos. Elas entregam energia, elas entregam compromisso, elas entregam propósito. E talvez a grande sacada da nossa liderança esteja justamente aqui. Liderança não é só sobre ter todas as respostas para tudo que nos perguntar. É sobre fazermos as perguntas certas. Não é sobre controle, é sobre confiança. E confiança não se impõe. Confiança se constrói pessoa por pessoa. E então hoje a reflexão é simples, mas poderosa. Como você tem tratado as pessoas na sua jornada? Como líder, como um colega, como um ser humano? Porque no fim do dia, ninguém se esgota apenas do trabalho, gente. As pessoas se esgotam pela ausência de cuidado. E então, que a nossa liderança seja lembrada não apenas com o que foi entregue, mas principalmente pela alteridade, pelo que fez florescer as pessoas. Obrigada. Obrigado, Cândida. Discurso excelente. Você, enquanto estava falando, me fez refletir bastante sobre situações no trabalho. Eu gostei bastante do teu discurso, parabéns. A gente agora vai mandar um feedback para a Daiane, dizer o que a gente achou, o quão foi importante o discurso da Daiane para a gente. Da Cândida? Perdão, da Cândida. Desculpa, Cândida. Eu já ia ficar feliz. Apareceu um QR Code, pessoal, e a gente pode mandar o feedback para Cândida. Os convidados também podem. Um minutinho. Nayá, quando der o tempo, se avisa, por favor. Pode deixar. Muito obrigado. Obrigado, Nayá. Obrigado, Cândida. Vamos seguir agora para o próximo discurso. Tiago Gavilanes.
Tiago está na trilha Influência Persuasiva, projeto nível 3, série Clubes de Sucesso. O objetivo desse discurso é que o membro compartilhe o que é necessário para que uma reunião funcione bem. Acho que ninguém mais experiente que o Tiago para falar sobre isso. A avaliadora vai ser a Cândida. Tiago tem de 5 a 7 minutos. O título do discurso é Mantendo o Compromisso. Eu falei errado, de 10 a 12 minutos. Tiago, o espaço é teu. Valeu, meu caro. Obrigado. Gente, mais uma vez, desculpe pelos inconvenientes de hoje. Eu vou tentar falar um pouco o que precisa para uma reunião funcionar, mas não tem a ver com a parte tecnológica. Eu entrei no nível 3 da minha segunda trilha do Pathways. Eu estou agora na mesma trilha da Cândida. E eu achei legal, eu não tinha visto antes, a Toastmaster fez uma nova alteração nas trilhas. Agora, a partir do nível 3, além dos discursos obrigatórios que nós temos que fazer, nós temos uma série de requisitos para poder concluir o nível. Dentre esses requisitos, assumir funções nas reuniões, fazer avaliação de outro membro, e principalmente, e o que eu achei mais legal, é que todos nós vamos ter que fazer alguma apresentação da série de sucesso dos clubes. Na verdade, a série chama Série de Clubes de Sucesso. Essa série foi criada com o seguinte objetivo. Bom, antes, deixa eu me apresentar, já estava esquecendo. Meu nome é Tiago Gavilanes, o Kleber já fez uma breve apresentação. Eu sou membro do Brasília Toastmaster desde março de 2023. Estou na minha segunda trilha e eu gosto tanto do Toastmaster que, além de membro do Brasília Toastmaster, eu estou, junto com a Nayá, também com o pessoal do BH Toastmaster, tentando oficializar esse clube lá. Bom, o que é a série Clubes de Sucesso? São um conjunto de apresentações que abordam temas específicos de um clube Toastmaster de qualidade. Tem várias coisas que nós, membros, precisamos fazer para que todas as nossas reuniões aconteçam de forma que cumpra as, digamos assim, não normas, mas a metodologia Toastmaster, melhor falando. Os clubes, eles só existem para os membros e com os membros. Nós precisamos praticar sempre a alteridade. Antes de começar a reunião, enquanto a gente estava com problema técnico, eu vi que a Nayá estava comentando com os nossos membros a mudança que nós vamos ter agora, grande, que nós vamos sair de Toastmaster Brasil e vamos para Toastmaster Latam. E um dos grandes responsáveis por isso tem a ver com o que eu vou tratar aqui nessa apresentação. Vou evitar dar spoiler, que senão eu mato boa parte da minha apresentação. Esse senhor simpático, que a foto eu colori artificialmente, essa foto originalmente era uma foto preta e branca, é o Dr. Ralph Smedley. Ele que foi quem idealizou e foi quem fundou a Toastmaster International em 1924. Acredito que ninguém aqui era nascido. E o Smedley, ele acreditava que os membros, além de se beneficiarem com a metodologia Toastmaster, eles deveriam aprender a fazer diferença real nos seus clubes. Essa série de clubes de sucesso, eu não cheguei a me aprofundar para ver se existem outros temas, mas no nível 3 foram apresentadas 4 opções. Seria uma apresentação sobre criando o melhor ambiente para o clube, que seria como construir um clube amigável, acolhedor, que ajude tanto os membros
quanto os visitantes. Deixa eu tirar o fone de ouvido, gente, que eu estou me ouvindo aqui, está dando um eco, está dando uma coisa horrorosa. A segunda opção era sobre falar sobre funções e responsabilidades nas reuniões, que são grandes, mas também não vou me aprofundar agora. Mantendo o compromisso, que é, ao meu ver, o principal fator de sucesso de qualquer clube, ou indo além do clube, porque na Toastmaster International você se beneficia não só fazendo parte do clube, você pode fazer parte do distrito, da área, você pode ser um diretor de qualidade, um diretor de crescimento, você pode ser até o presidente da área. E isso é uma experiência impagável, digamos assim. E lógico, já dei o spoiler, o que eu escolhi foi manter o compromisso. Essa apresentação, ela tem como objetivo principal tratar, examinar a promessa de um Toastmaster. Recentemente, eu enviei, como vice-presidente de Relações Públicas, eu enviei para todos os membros do Brasília Toastmaster um documento contendo esta promessa que todo membro Toastmaster faz a partir do momento que ele se afilia. Muita gente acaba não tomando conhecimento, mas fez essa promessa. Quem tiver interesse, esse QR Code consegue baixar exatamente o documento que eu criei. Não é o documento oficial da Toastmaster, no final eu vou disponibilizar para vocês, mas esse está em português e está facinho de todo mundo acessar e entender. Mas por que é importante essa promessa? Voltando, eu falei agora há pouco, os clubes só existem por causa dos membros e através dos membros. Voltando na fala da Nayar, antes da gente começar a reunião. Pós-pandemia, a Toastmaster International tem tido alguns problemas em algumas áreas que ela tem visto que seus clubes estão reduzindo. Enquanto outras avançam muito, pegamos o exemplo da China, que está explodindo de clubes lá, áreas como a nossa, Brasil, a gente passa um perrengue danado, nós já tivemos mais de 30 clubes, chegamos a 20, agora estamos com 25 ou 26, se não me engano. Nunca conseguimos atingir o número mínimo para ser uma área reconhecida. E por conta disso, agora nós estamos deixando de ser uma área provisória, que tinha um diretor de crescimento, um diretor de qualidade e uma presidente, para ser apenas uma área, ser apenas uma divisão dentro de uma área que é a Latam. Então nós não teremos mais 3 representantes nossos aqui no Brasil, nós vamos ter um só. Em alguns aspectos, muita gente pode achar que nós estamos perdendo. Sim, em alguns aspectos, sim. Mas em outros, nós vamos ganhar também. Porque o pessoal que está vindo aí é de muita qualidade, é um pessoal muito engajado. E eu acredito que isso vai dar uma grande injeção de ânimo nos clubes. E é o que a gente está precisando. Mas por quê? Por que em algumas áreas, como o Brasil, nós estamos tendo problema? Porque muitos membros não entendem, não absorvem, não praticam a promessa de um Toastmaster. Muita gente quer se beneficiar do Toastmaster, mas nem todos estão dispostos a abrir mão de 2 horas da sua manhã de sábado ou 1h30 da sua noite de segunda-feira para ajudar os outros membros. Muita gente esquece que quando ele está aqui discursando e se beneficiando, tem outras pessoas executando funções de apoio que vão beneficiar diretamente ele naquele dia. Mas e no dia que o seu colega de clube estiver discursando? Aquele colega que foi o gramaticista na reunião que você fez discurso, aquele colega que foi timer, que marcou o tempo do seu discurso, o dia que ele estiver discursando, quem vai ser o timer?
Porque a gente observa muito em vários clubes, não vou pôr o dedo na ferida só do Brasília, não. A gente observa em vários clubes os mesmos membros executando funções de apoio, reunião após reunião. 1, 2, 3 funções. Na EA, não me deixa mentir. Nunca vi uma pessoa acumular tantas funções. O Brasília tem 5 membros, 6 membros? Não, o Brasília tem 17 membros. Cadê essa galera? Hoje nós temos 2 no presencial, 2 visitantes, 4 ou 5 no online. Cadê o restante? A gente precisa desse pessoal. Se esse pessoal não participa, o clube não cresce, eu não cresço como deveria, o Kleber não cresce como deveria, a Cândida não cresce como deveria, a Nayá perde uma oportunidade incrível de crescimento. Por quê? Falta outras visões, falta outras colaborações. O interessante aqui é a coletividade. Todo mundo aprende com todo mundo. Todo mundo tem um pouco para aprender e todo mundo tem um pouco para ensinar. Sem rasgar mais o verbo, vamos voltar à apresentação. Resumindo, a promessa de um membro Toastmaster. E aqui eu vou refazer a minha promessa. Prometo participar, comparecendo regularmente às reuniões. As reuniões não acontecem se os membros não participarem. Eu preciso comparecer, eu preciso ajudar, eu preciso dar a oportunidade que o meu colega tenha suporte no discurso que ele vai realizar, que ele tenha um feedback construtivo, que ele tenha o tempo devidamente marcado. Eu prometo participar preparando os discursos com cuidado. Cada um escolhe a sua trilha, cada um tem os projetos obrigatórios a serem entregues. Mesmo que a gente tenha uma dificuldade de língua ainda na plataforma nova, espero que isso seja resolvido logo, a gente... Cândida, anota aí, falei um agente, hein? É o que eu estou tentando evitar. Mesmo a gente... falei agente de novo. Mesmo com essa dificuldade na plataforma, temos formas de contornar isso. E a gente... agente de novo. E nós precisamos contornar isso. Porque cada projeto foi desenvolvido com uma função específica. Se nós não nos atentarmos ao objetivo específico do projeto e, do nada, desenvolver algum discurso da nossa cabeça, seguindo só o título do projeto, nós não estamos cumprindo a função daquele projeto. É uma sequência gradual, onde o membro vai desenvolvendo habilidades e competências específicas. Então, nós temos que tomar muito cuidado para ver se estamos seguindo o determinado no projeto ou não. E, por fim, prometo participar, volto a falar, cumprindo todas as funções necessárias para as reuniões. Toda reunião, vamos lá, precisa de Toastmaster do dia, gramaticista, timer, accounter, vamos lá, Zoom Master, avaliador geral, avaliador de discurso, e reunião após reunião nós continuamos tendo dificuldade de preencher todas essas funções. Cadê nossos 17 membros? Preciso participar toda a reunião, Thiago? Não, mas nós temos 2 reuniões por mês. Não é possível que você não consegue 2 horas por mês para participar de uma reunião. Estou puxando a orelha da galera? Estou. Desculpa, estou pegando pesado. Vamos seguindo aqui na promessa. Prometo contribuir para o clube, fornecendo avaliações construtivas. Um ponto muito interessante na metodologia Toastmaster é que todo mundo tem feedback do que está fazendo. Eu estou discursando aqui hoje, daqui a pouco a Cândida, que é a minha avaliadora, vai me dar o feedback do que eu fui bem e do que talvez eu possa melhorar. O Kleber está desempenhando a função de Toastmaster do dia. Infelizmente, hoje nós estamos sem avaliador geral, mas
é previsto na reunião que o avaliador geral dê um feedback para o Kleber. Esse avaliador geral dá um feedback para os avaliadores que estão avaliando os discursos. Ou seja, todo mundo tem feedback. Você aplica, avalia o seu feedback e implementa imediatamente na próxima reunião ou na reunião seguinte que você participar. É um método que funciona e funciona muito bem. E para isso, nós temos que fornecer essa avaliação construtiva. Eu prometo contribuir para o clube, promovendo um ambiente positivo e amigável. É o que a gente sempre tenta fazer aqui, recebendo bem nossos visitantes, tentando ter um clima bom dentro do próprio clube. Tem tempo que a gente não faz, mas a gente precisa voltar a fazer. Nayá, anota aí nossas confraternizações, nossos happy hours, porque isso é parte importante do clube. Nós estamos aqui também para fazer network. Tem tanta gente interessante aqui que às vezes a gente, na falta de trocar um pouquinho de informação, a gente perde a oportunidade. Nós já vimos aqui no clube desenvolverem projetos conjuntos, membros que conversaram na hora do café, viram que tinham afinidades em comum, viram que trabalhavam na mesma área, e isso virou quase uma startup. Depois eu tenho até que perguntar para o pessoal como é que está. Nasceu aqui, dentro do clube. E também prometo contribuir para o clube atuando como membro do board. É outra parte importantíssima dos clubes. Todo clube tem uma série de funções administrativas que têm que ser cumpridas. Temos presidente, temos vice-presidente de educação, vice-presidente de relações públicas, secretário, tesoureiro, vice-presidente de afiliação. Então, nós, membros, também temos obrigação, de certa forma, de contribuir com essas funções, porque são elas que sustentam o clube e que garantem que o clube tenha a qualidade necessária para continuar funcionando. E atuando como membro do board, é a parte que é onde a gente mais, anota aí, Cândido, mais um agente, é a parte que mais desenvolvemos as habilidades de liderança. Mesmo que você chegue aqui querendo desenvolver somente a oratória, você vai sair daqui com muita competência e com muita habilidade de liderança, sem perceber. Mas se você entrar para o board, isso é visível, o ganho é imediato. E também prometo contribuir tratando membros e convidados sempre com respeito e cortesia. Vamos acelerar, que a Nayá já está me cobrando ali o tempo. Prometo manter a qualidade do clube, trazendo novos convidados, primeiro, para oxigenar o clube, segundo, para tornar essa ferramenta fantástica que nós temos em mão mais conhecida. A Toastmaster International é uma organização educacional sem fins lucrativos. Nós não temos verba de divulgação. Tudo que nós fazemos é boca a boca, é orgânico. Eu sou vice-presidente de Relações Públicas. Eu não gasto com tráfego em Instagram, LinkedIn, YouTube, nada. É tudo orgânico. Então, é muito importante que os membros colaborem com isso, tanto trazendo novos convidados, quanto usando as suas próprias redes sociais para poder divulgar o clube. Vou dar um exemplo, eu já falei antes, vou falar de novo. O Kleber fez uma postagem no Instagram dele, a Leteia viu essa postagem do Kleber, achou interessante, veio conhecer, se tornou membro. A Leteia começou a postar no Instagram sobre o clube. Eu estava, no momento, procurando opções para desenvolvimento da oratória, estava pensando em curso de oratória, estava pensando em curso de teatro. Comecei a ver as postagens da Leteia, vim conhecer, estou aqui desde março de 2023. Gestos simples, ações simples. A gente pode achar que não, mas tem alguém vendo, tem alguém observando e alguém pode se beneficiar daquilo. Eu também prometo manter a qualidade do clube, seguindo as diretrizes e regras. Nós somos um clube
comunitário, não temos muitas regras rígidas do próprio clube, a gente segue muita orientação da Toastmaster International, mas existem clubes que são corporativos, e esse sim tem regras mais rígidas para serem seguidas. Então, todo membro tem que seguir essas diretrizes e regras, é importantíssimo. E, por fim, não menos importante, padrões éticos, gente. Não é só aqui, é na vida. E não é só palavra, é atitude. Está faltando. Acho que nós precisamos desenvolver mais isso, não só na gente, mas nos outros também. Bom, concluindo, a força de qualquer clube Toastmaster, qualquer clube do livro, qualquer clube do churrasqueiro, qualquer clube de tricô, a força do clube é proporcional à força de seus membros. Se seus membros são participativos, se seus membros são ativos, se seus membros zelam e cuidam do clube, com certeza será um clube de qualidade. Quem tiver interesse, os materiais originais da Toastmaster International estão nesses QR Codes, só ler e baixar, tanto a promessa do membro, quanto esse discurso, esse material específico da série Clubes de Sucesso, que é Mantendo o Compromisso. Muito obrigado, espero que ninguém tenha levado para o coração. De volta para ti, meu cara. Obrigado, Thiago. Eu levei pro coração. Vamos lá, Nayá, vamos dar o nosso feedback pro Thiago. 1 minuto e meio, a Nayá vai botar um QR Code aí para você passar pro Thiago o que você achou da apresentação dele. Eu vou dar meu feedback aqui presencial, Thiago. Eu lembro, você falou que chegou em 2023, eu lembro dos teus primeiros discursos, e olhando seus discursos hoje, assim, eu fico encantado com você, com tua evolução, quanto você está mais solto. Desculpa, Cândido, eu sei que você vai dar o feedback, mas assim, como você tem domínio da voz, como você tem controle da velocidade do que você fala, muito legal. Parabéns de ver. E eu lembro que você falava assim, eu quero falar naturalmente. Cara, tá sensacional. Maravilhoso, parabéns. Nayá, você avisa pra gente quando der 1 minuto e meio? Eu. Beleza. Então vamos... Relatório do timer sobre os discursos. Nayá, como é que foram o pessoal no tempo, Thiago e Cândida? Maravilha. Então, temos aqui duas pessoas que fizeram dois discursos. Cândida fez em 6 minutos e 3 segundos. Está super apta. O Tiago, eu acho que ele foi uma apresentação perfeita desse momento, mas, infelizmente, ele falou 15 minutos e 7 segundos. De volta para você, Kleber. Obrigado, Nayá. Pode passar? Acho que a gente está com um delayzinho aqui. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos para o nosso network e em breve a gente volta. Maravilha. Eu vou ficar aqui no tempo e a gente pode ir conversando aqui, quem tiver aqui agora. Cândida, Daiane, Jefferson, esse é o momento aqui do nosso networking que o Thiago tanto falou. Temos essa oportunidade aqui no Toastmaster, além disso tudo. Cândida e Daiane eu já conheço já há um tempinho. Vocês querem falar um pouquinho? O que que vocês acharam? Como é que tá? Jefferson, também, se você tiver a oportunidade de abrir a câmera, eu sei que você às vezes está num momento que não dá, mas a gente vai conversando aqui um pouquinho. Oi, Nai. Tinha uns dias, né, que eu tava sumida aqui das nossas agendas, outros compromissos aí. E o discurso do Tiago vem trazendo uma reflexão e trazendo a gente meio que pro prumo novamente, né? Então, de fato, eu falo por experiência mesmo, de vivenciar isso aqui no dia a dia, o quanto que é importante, o quanto que a gente evolui. Eu lembro do meu primeiro discurso. Gente do céu, que desespero foi aquele meu ice break presencial na frente de todo mundo e aquela agonia. E aí no segundo discurso já foi um pouco melhor, e aí no terceiro, e aí no dia que eu peguei função. Então, realmente, a prática no dia a dia, ela vem trazendo aí esse avanço em relação ao nosso desenvolvimento. Então, tudo que o Tiago falou, de fato, reforça. Jefferson,
se, como é o seu primeiro encontro aqui com a gente, no início a gente teve alguns problemas técnicos, então saiu um pouco do planejado, mas tudo está fluindo aí dentro de todos os ritos, de tudo que foi programado, então percebe-se que o foco sempre está na solução na entrega. Então, seja bem-vindo e eu estou falando aqui porque alguns já viram até esse meu discurso de eu era aquela coleguinha que segurava a cartolina do trabalho, eu fazia o trabalho todo porque eu tinha um pavor de falar, eu morria de vergonha e enfim. E aí no dia a dia que a gente vem trazendo essa vivência e essa experiência que realmente é para a vida. Então, gostei demais do discurso do Tiago aí, que vem trazendo, reforçando esse nosso compromisso enquanto clube. Eu acho que é super importante. A gente faz essa promessa quando começa todo o semestre, né? Quando a gente tem essa mudança. Mas a gente está precisando mais do que nunca agora. Gostei também. E legal, Cândida. Seja bem-vinda. Acontece mesmo. Eu mesmo estou desde 2021 aqui e tive que dar uma pausa 2 vezes. Mas sempre, eu sempre entendi muito bem o Toastmaster. O Toastmaster, para mim, ele é muito orgânico, assim. Eu não sei para vocês como é que é, mas para mim sempre fez muito sentido desde o primeiro dia que eu assisti. Foi com a Letéia, a gente estava na época da pandemia, e quando até a gente está falando de como é que o Toastmaster chegou até você, foi meu ex-marido. Então, assim, muito doido, de uma pessoa que é o pai da minha filha, né? Mas ele me deu essa dica, olha, Toastmaster, né? Então, e foi sempre muito claro para mim. Então, é possível da gente ter essas pausas, mas o importante é a gente estar aqui. Eu estou aqui hoje, eu estou Sim. realmente disponível e fico muito feliz de estar aqui, mesmo com os problemas. A gente tem problema e problemas vão acontecer todo dia, mas isso faz parte da liderança também, a liderança Sim. dos meninos que estão lá, o Kleber, né, e o Thiago, de serem líderes de vamos fazer, vai continuar. E hoje em dia eu entendo muito isso também, que os bastidores, nem sempre a gente precisa até dizer que está dando problema. A gente continua o Sim, show aqui sem problema nenhum. sim, sim, sim. Perfeito. E aí, Daiane? Eu falo que eu sou aquela pessoa que ela tem variações, mas eu ando muito presente, embora um pouco desorganizada ali nas minhas trilhas, né, para poder saber, terminei, não terminei, então eu tenho até que ver isso com você depois, Nayá. Mas fazendo um gancho com o que o Tiago falou, que o Cacândida falou, é, a gente percebe crescimentos individuais quando você entra e como eu estou hoje, né? Então, se eu pegar a minha primeira apresentação que eu fiz, né, ali no Ice Break, e no palco, diante das pessoas, que era um desejo meu não me colocar em evidência, que não é este o caso, mas ter ali um repertório, ter ali domínio emocional e estar presente, independente se for pessoa conhecida ou desconhecida, porque é um crescimento de habilidades. Nós, pelo menos para mim, tá? Cada pessoa tem uma percepção diferente. Mas no carro que eu atuo hoje, eu acredito que a cadeira pede um pouco mais dessas habilidades. Você se sinta bem e confortável, independente do meio que você esteja. E você falar em público, todos nós falamos em público, né? A gente tem essa, mas quando você fala em público, mas você fala onde? A gente fala em público sempre, mas a questão é que público é esse, né? O que ambiente é esse que faz você se dar 3 passos para trás e se apagar, às vezes se anular, sendo que você tem muito a contribuir. Então, o Toastmaster, ele traz esse caminho diferente de construção de habilidades. Então, o meu primeiro discurso é cheio de medo, cheio de receio, frio na barriga, né? Ai, meu Deus, eu consigo. E você fica ali, né, naquela, decorei, decorei. E aí, quando você passa nessa jornada e você tem a percepção de que você não precisa decorar, porque isso te deixa preso, né? Quando você decora um discurso, você fica
preso em uma bolha. Você está atrás da perfeição. E, na verdade, o discurso você tem que saber os temas e o que você quer abordar, o que você quer passar, o que você quer ter como retorno. E aí você começa a ter mais liberdade. Você começa a ficar mais tranquilo. Então, e isso também advém com o quê? Com a participação, com que aí eu trago o compromisso que o Tiago falou, que ele reforçou, que é o quê? A gente participar aqui nas funções, né? Então, eu já fui, eu já fui timer, já fui avaliadora, já fui, enfim, N, Toastmaster, Topmaster, acho que eu só não passei ainda por uma avaliação geral, acho que só esse que eu não passei. Todos os outros eu já passei em algum momento. Então, Pode é pegar o uma jornada de... próximo avaliação geral, Daiane, se puder. Vou pensar, Nayara. Pensa aí, a avaliação geral não é esse bicho, né, de sete cabeças, ele, principalmente o Tranquilo. avaliador geral avalia os avaliadores. Então é um bom É, feedback, como o Thiago mesmo falou. hoje é bem tranquilo, assim, porque a gente percebe que não é esse bicho de sete cabeças, as funções. Na verdade, é uma alteridade, né? A gente está sendo a gente tá tendo autoridade em contribuir com o crescimento dos outros, e com isso, eu cresço também, né? Então, é bem Exatamente. isso. Eu recomendo, Legal. assim, Márcia, é uma Obrigada. trajetória muito bacana para poder desenvolver habilidades soft skill, que Exatamente. ela é valiosa. Super valioso, realmente, sem dúvida. O tempo acabou, 5 minutos. Eu não sei como é que vocês estão aí no museu, diretamente do museu, grande museu, mas terminamos o nosso networking. Espero que vocês tenham falado bastante também. E de volta para você, grande Kleber. Obrigado, Nayá. O museu hoje está divertido, porque é aniversário do museu. Então, toda hora entra alguém aqui, acho que vocês já ouviram os barulhos aí. É festa, tá tendo uma feira ali embaixo, música ao vivo, e tá divertido aqui no museu. Quem não veio, perdeu, o Thiago tá lembrando aqui. Então, vamos continuar, Nayá. Essa é a parte muito bacana. Os convidados estão convidados para participar, não é obrigatório, mas se vocês quiserem, vocês também são convidados a falar, que são os discursos de improviso. A Nayá vai conduzir e é contigo, Nayá. Tá, obrigada. Rapidinho aqui que eu tenho uma apresentação e quero dividir com vocês aqui para ficar melhor e ficar mais atrativo também. Bem, amanhã é Dia das Mães e eu trouxe aqui um assunto que eu acho que todo mundo é apaixonado, eu sou apaixonado pela minha. Vamos falar sobre mães. Então, mãe está em tudo que é lugar, só muda de endereço e amanhã a gente vai celebrar essa grande figura. E eu trago aqui para vocês exatamente isso, em três momentos: criativa, divertida ou emocional. E aí eu peço, vamos começar com uma pessoa. Vou chamar o Tiago. Tiago, você pode me ajudar nessa primeira? Vamos lá, Nayá. Você que manda. Então, Tiago, eu sei que a sua mãe está em perdões. Perdões? Isso. Feliz Dia das Mães para ela. Eu sei que você não vai estar lá com ela, mas vamos aqui, né, celebrar. E você pode escolher entre criativa, divertida ou emocional a pergunta que eu vou fazer. Lembrando, é uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta, você tem de 1 minuto a 2 minutos para fechar. Lembrando que 1 minuto é verde, 1 minuto e meio amarelo, e vermelho acaba 30 segundos para você ficar elegível para a gente depois escolher qual foi o melhor discurso improvisado. E eu não vou poder ser timer, tá? Porque senão eu vou enlouquecer. O Kleber vai fazer de timer aqui, ó. Kleber é Beleza, obrigada. multifunção, Tem um multiuso. caderninho aí, tá? O caderninho tá aí, então para quem estiver online é só mostrar aqui. Então, Thiago, entendeu? E sem dúvida, não esqueça de usar a palavra do dia, Alteridade. alteridade. Pode escolher. Pode ser divertido. Divertida. Então tá. Eu vou sortear para você, tá? E a pergunta é essa. Se mães dessem. Olha, Tiago. Você entendeu, né, Tiago? Se mães dessem TED Talks, qual seria o tema?
Eu vou iniciar aqui o cronômetro. Eu tenho um cronômetro aqui, gente. Eu inventei essa aqui. Então, Tiago, sua improvisação é sobre se mães dessem TED Talks. Qual seria o tema? Você tem de 1 a 2 minutos. Com toda a alteridade do mundo, a dona Eloá daria um TED Talk sobre não adoecer, não gripar, resfriar, não tomar chuva, porque ela é daquela. Você vai sair, ela sempre pergunta: tá levando casaco? Você viu? Agora ela está com uma outra mania. Você viu a previsão do tempo? Depois que ela descobriu que no celular a gente consegue acompanhar a previsão do tempo, ela não só controla o tempo de Perdões, mas ela controla o tempo aqui de Brasília. Então ela me manda mensagem: ó, hoje tem previsão de chuva aí para Brasília, leva guarda-chuva. Ó, hoje à noite em Brasília vai esfriar, você tem mania de dormir com a janela aberta. Então, dona Eloá daria um tal de TED Talk sobre como os filhos não resfriarem, como os filhos não griparem, como os filhos não tomarem chuva, como os filhos não perderem a hora do almoço, porque ela é daquelas mães que tá toda hora preocupada ali, querendo saber, querendo notícia, mandando levar casaco, mandando levar guarda-chuva. Seria uma aula completa de alteridade materna na vida dos seus filhos. Obrigado, Nayar. Nossa, eu que agradeço. É, Joga na Mega Sena, tá, Tiago? Por que que eu tô falando isso? Porque a gente esteve em BH agora, quinta-feira, fazendo reunião. Eu usei exatamente os mesmos temas e o Tiago respondeu a mesma pergunta. Muito bom. E ele conseguiu ainda dar uma alterada. Foi muito bom. Obrigada, Tiago. Então ficou 1 e 18 aí, vou anotar aqui. Bem, quero mais um participante. Participante, vamos lá. Mãe, todo mundo tem. Vamos lá fazer o nosso improviso do dia. Agora, voluntários. Nayara, Tiago foi. Kleber, isso, tem um visitante que vai participar aqui. Só um minutinho que o vamos Thiago lá, está vamos lá. O nome preparando. dele e a Pode gente vai falar. se preparando É aqui. Lucas. Lucas, Tá. lembrando, você tem 1 minuto para ficar verde, amarelo 1,5, e depois para fechar, você tem aí 30 segundos para poder fechar o seu discurso. Seja bem-vindo. Aí eu te pergunto, criativa, divertida ou emocional a pergunta? Criativa, divertido ou emocional? É... Emocional. Vamos lá. Eu vou sortear e a pergunta é a seguinte: qual legado uma mãe deixa além das palavras? Qual legado uma mãe deixa além das palavras? Lucas, a tela é sua, você tem aí o seu tempinho. Boa sorte. Tá. Então, falar de mãe é uma coisa muito especial para mim. Eu sou muito próximo da minha. Eu acredito que eu e minha mãe somos conexões até de outras vidas, assim, sabe? Porque é uma pessoa que eu me entendo muito bem. Às vezes a gente discute, né, como qualquer relação, mas sempre com a mesma cabeça, sempre com o mesmo pensamento. E eu acho que o principal legado que minha mãe deixa para mim é um legado de coragem, é um legado de criatividade e também de personalidade. Hoje, por incrível que pareça, quando eu estava saindo de casa para vir para cá, a gente estava numa discussão como essa, e ela sempre me empoderou muito para eu me apresentar para o mundo do jeito que eu sou, para eu ter coragem e também me colocar em situações como essas, né, que me desafia muito. Então, hoje na minha vida, desde sempre, ela veio me moldando para isso e eu percebo que hoje, mesmo adulto, eu continuo com esse mesmo pensamento dela. Um legado de coragem, de criatividade, de personalidade, de você ser quem você é, né, nas situações que você está. Então, assim, eu acho que minha mãe deixa um legado muito positivo para mim. E se eu fosse resumir uma palavra, o que seria isso? Um legado de ser quem você é, sabe? De criatividade, de se apresentar para o mundo da forma que você é, ajudar as pessoas. Então, tenho muito orgulho da mãe que eu tenho e se fosse resumir ela em uma palavra, seria isso. Personalidade, seria criatividade, seria ser quem você é. Muito obrigada, Lucas. Como é que é o nome da sua mãe? Francinete. Então,
Francinete, tá de parabéns, que bom. Pode sair. Marcou o tempo já? Ah, tá. Obrigado, viu, Já gente? marquei, obrigada. Parabéns, parabéns pelas palavras aí do legado que a sua mãe está deixando, isso é muito bom saber. Vamos para o próximo? Mais uma pessoa? Não se acanha, esse é o momento especial do Toastmaster que a gente tem aí, né? Para você se jogar. Eu vi a Daiane levantando a mão ali, Nayá. Então, Daiane, tudo bem, Daiane? Tudo jóia, eu estou aqui atenta aqui Eu ao, sei, mas aos nesse momento apóstolos aqui, mas vai pode falar ser aí. Vamos lá. você. Não se preocupa com a gramática, com o contador de ar. Só não fala a gente. Brincadeira. Mas vamos. É, esse aí está se A gente está destacando, viu? proibido. A gente está proibido, mas tudo bem. Brincadeira. Como é que é o nome da sua mãe, Daiane? Analice. Analice, legal. Ela tá lá, você estava até falando um pouquinho mais cedo, né? Que vocês sempre viajam, né? Que legal. Sim, Isso é importante, esse relacionamento, né? Criativa, divertida ou emocional, escolha hoje qual é o seu eu vou tema. no Criativas. Gostei. Criativa tem mais, então vamos lá. Sorteando é o seguinte: qual música te lembra maternidade? Qual música te lembra maternidade? Lembrando, um minuto, alteridade, a palavra do dia, a tela é sua. Falar em música não é um tema em que eu consiga associar a maternidade, mas eu vou tentar fazer algo que chega mais próximo. É, a minha relação com minha mãe é uma relação próxima, então somos 13 filhos, então por aí né, somos 13 personalidades diferentes. E a nossa criação, ela foi uma criação muito rígida. Então não tivemos muito tempo para poder ter esses tipos de lembranças, assim dizendo, porque meus pais são analfabetos, então eles tinham que trabalhar bastante. Então, a criação foi um pouco mais rígida. Mas música em si, não. Mas eu vou trazer para um outro ângulo. Né? Vou trazer um outro significado. Então, eu vou trazer o significado Vou trazer a viagem. Né? Então, assim, hoje eu falo que quando minha mãe deixar este plano terreno, eu vou saber que eu fiz tudo que eu podia fazer, tudo que eu podia, dentro das minhas possibilidades, de transformar em memórias. Eu não sou a pessoa de dar coisas, eu prefiro dar momentos. Então, eu propicio a minha mãe momentos. Então, a família dela é da Paraíba, então todo ano, anualmente, tem uma viagem que eu faço com ela regularmente para ela poder visitar os parentes, né? Então, a gente vai em diversas cidades ali do interior da Paraíba, do Rio Grande do Norte, que fica nessa divisa, e isso traz uma nostalgia, traz conexão e traz também estreitamento de relações. Então, eu vou dizer que não qual a música que me lembra a maternidade, mas vou dizer qual o destino que me lembra a maternidade. Então, quando eu falo em viajar para Paraíba, viajar, ter essa relação, ela me relembra a maternidade, porque é quando eu sinto mais próximo da minha mãe e que eu sei que eu posso propiciar esses momentos de alegria para ela. É isso, obrigada. Isso Maravilha. e isso, para concluir, é uma alteridade que eu tenho com minha mãe. Boa, boa, vou usar a palavra. Legal. Então, temos aí seu tempo. Obrigada pela sua participação, que você continue viajando, aproveite muito sua mãe e um beijão para ela, tá? Feliz Dia das Mães para sua mãe. Vamos lá, gente. Eu tenho certeza que a gente está aqui já. O tempo está apertado hoje, mas eu queria concluir com mais uma pessoa que seja convidada para ver essa experiência de como é interessante da gente se jogar. E quanto mais você improvisa, mais você fala, mais você melhora. Então é muito importante. A gente teve várias pessoas testemunhando aqui o tanto que é importante. Eu sou uma pessoa que era muito tímida no começo, continuo um pouquinho, mas vamos lá. Para fechar, quem é o próximo? Vamos falar sobre a sua mãe. Ela é Nayá, criativa, o ela é... Kleber tá doido pra ir, Nayá. Eu também acho, Kleber. Não tem, tem duas pessoas aí? Vocês falaram que são dois convidados, dois presenciais?
Quer falar? Eu sei que o Lucas a gente já estava conversando aí há muito tempo, mas a outra pessoa, E vai ser Jefferson. o Kleber agora. Então vai, Kleber, tá com você. O que que você quer? Criativa, divertida ou emocional? Eu quero o emocional, tentar falar sem chorar da minha mãe. Vamos lá, tá bom. Vou sortear para você uma memória simples que hoje vale ouro. Uma memória simples sobre sua mãe que hoje vale ouro. 1 minuto, até 2 minutos. Palavra do dia, alteridade. A tela é sua, Kleber. A minha memória é uma memória bem recente que retrata bastante minha mãe. Eu tenho uma mãe que veio do interior, de uma situação muito difícil, de uma criação extremamente dura, de relatos de violência, inclusive, e veio para cá toda traumatizada e cresceu, criou a gente com todo amor e carinho, e que hoje, ela, aos 75 anos, ela é uma corredora maratonista. Então, assim, é um grande exemplo para mim, mas o que me traz de memória que vale ouro é o espírito jovem da minha mãe aos 75 anos. Tem 2 semanas que eu passei uns dias lá na Chapada, no meio do mato, e quando tinha internet eu subia um stories, e muita gente, até mais nova do que eu, fala: você tá louco, eu nunca iria aí, jamais, jamais, eu não faço um negócio desse. E aí, em algum momento, eu consegui ligar para minha mãe. Aí ela: meu filho, eu queria tanto estar aí com você. Então, esse espírito jovem, esse espírito alegre, esse espírito feliz, eu acho que é o que me, acima de tudo, mais do que palavras, eu olho para minha mãe e é óbvio que eu vejo uma senhora de 75 anos, mas eu vejo, sobretudo, uma pessoa com muita energia, com muita vitalidade. Eu acho que essa é a grande memória que eu trago da minha mãe no meu coração. Maravilha. Como é que é o nome da sua mãe, Kleber? Nelly, Nelly, beijão. Feliz Dia das Mães, Nelly. Que continue assim com muita vitalidade. Minha mãe também é uma pessoa também que está com 70 e ela está ali firme e forte também. Que bom. Vamos celebrá-las amanhã, então. Então, aqui encerro a minha participação. Muito obrigada pela participação de vocês. Quem ficou vai ficar para a próxima e se joguem bastante, tá bom? Beijão. Até. muito obrigado, Nayá. Esse momento dos discursos de improviso, especialmente hoje falando de mãe, é incrível. Realmente, acho que todo mundo traz uma memória bacana da mãe e tem a aprender com essas maravilhosas. Parabéns para quem é mãe. Alguma das meninas online é mãe? Não Eu sou temos mãe, mãe. né? Ah, então parabéns, Nayá. Eu Parabéns sou para mãe da você. Giovana. Hoje as maternidades mudaram um pouco, né? Tem as mães de pet, mãe adotada, mãe adotiva e sobrinho, que também acaba até virando um filho. Então, parabéns para todos. Vamos seguir, Nayá? Você compartilha a apresentação conosco? Daiane, eu estou lembrando, eu estou esquecendo de falar os S's. Eu vou ser mais cuidadoso. Exatamente, anotei aqui. Eu já não- Tá anotado. eu tenho a mania de comer o S no final das palavras. Eu vou me lembrar de não passar comer os S's. Relatório timer, Nayá, eu anotei, acho que o Thiago anotou também. Então, Thiago 1,18, Lucas 1,40, Daiane 2,20. Eu não peguei, acho que o meu foi 1,20 e pouquinho. Então, todo mundo está habilitado, mas Acho que acima de foi tudo está 1,22, eu habilitado. acho. Ah, legal. Super habilitado, Acima super de habilitado. estar habilitado ou não, acho que o que vale é a brincadeira, é se desafiar. Parabéns, Lucas, que veio aqui pela primeira vez e se desafiou a falar. Dá um friozinho na barriga, mas depois é bacana, né? Então, tá todo mundo de parabéns e vamos seguir. Agora, vamos para o momento dos presentes, que são os feedbacks. Eu digo que presente porque eu vou dar meu testemunho para os amigos, principalmente para a galera que é nova. Muita coisa que eu aprendi de discurso, de falar em público, foi ouvindo feedback para outras pessoas. Então, assim, eu fiquei participando da reunião algumas vezes e ouvia as pessoas. Enquanto um dava discurso, dava o feedback para o outro, eu ouvia falar: ah, tá, ah, é assim, ah, é desse jeito. Então, eu aprendi bastante.
Agora a gente vai, o nosso amigo Tiago vai dar o feedback para a Cândida. Foi um discurso excelente, do título O que Permanece. Tiago, você tem de 2 a 3 minutos. Pode usar o meu. Beleza. Obrigado, Kleber. Bom, vamos lá. A Cândida está na mesma trilha minha, influência persuasiva. Ela está no nível 2, o projeto dela foi Entendendo o Seu Estilo de Liderança. E o título do discurso dela, O que Permanece. A Cândida ela já apresentou esse mesmo discurso em uma reunião presencial. E o desafio que ela colocou para ela mesma hoje seria transformar um discurso online em uma comunicação mais envolvente que gere conexão, reflexão e presença. Bom, começando com o objetivo do seu projeto. Cumpriu com sucesso. Tá de parabéns. Com relação ao seu objetivo, também cumpriu com sucesso. Parabéns. Você conseguiu, mesmo nesse pequeno espacinho do online, você conseguiu gerar conexão, você conseguiu se mostrar realmente presente, tanto nas suas movimentações, aproximando e afastando da câmera, quanto nas suas gesticulações, quanto na sua variação vocal. Eu achei excelente. Então vamos lá, os pontos que você mandou muito bem. Primeiro, posicionamento. Você não ficou só com o pescoço para cima na câmera, nem ficou com a cabeça batendo lá no teto. Posicionamento excelente. Outra coisa que eu achei muito legal, sua gesticulação, acompanhando o ritmo do seu discurso. Eu até anotei um trecho que você falou que confiança se constrói pessoa a pessoa, e foi fazendo com a mão, acompanhando certinho. Você conseguiu conectar gesticulação com o seu ritmo do discurso e com as falas do seu discurso. Achei excelente. Variação vocal também, você conseguiu aplicar tanto variação em volume quanto em ritmo. Essa questão da variação vocal, muita gente bate nisso, inclusive eu já recebi vários feedbacks falando de variação vocal, mas, por exemplo, no volume, eu não acho que a gente tem que sair de um volume baixinho para chegar num volume alto. Não. Você fez variações discretas, mas totalmente perceptíveis e que prendem o orador, chama a atenção, o orador não, desculpa, o público, chama a atenção do público para o que você está falando. E você usou muito, muito, muito bem pausas dramáticas. Você fez algumas pausas assim estratégicas e bem assim, aquele, só faltou aquela musiquinha de fundo assim para criar aquele clima maior. Você conseguiu usar a palavra do dia no finalzinho, mas usou, tá de parabéns. Agora, duas coisas que eu acho que talvez você possa trabalhar se você quiser melhorar ainda mais o seu discurso online. É um desafio grande para todo mundo, inclusive para mim. A Nayá me deu esse feedback na quinta-feira no meu discurso lá no BH. Tentar discursar em pé. Mesmo que você mandou muito bem aí na gesticulação, na movimentação, aproximando e afastando da câmera. Muito legal. Mas se você conseguir fazer em pé, eu acho que a sua presença de tela vai ser melhor. E outra coisa, tentar não usar o desfoque de fundo. Você foi mostrar o vaso no finalzinho, ele quase não apareceu direito. Então, tentar arrumar um ambiente onde você possa tirar o desfoque. E o desafio que eu deixo para você, volte a discursar presencial, que a gente adora você aqui no palco. Obrigado, parabéns, depois eu te mando o formulário preenchido. Obrigada, Tiago. Obrigado, Tiago. Excelente feedback. Também fiquei atento aqui aos feedbacks que você passou para a Cândida. Próxima feedback é o inverso agora. A Cândida vai avaliar o Tiago. Você pode passar a tela? O título do discurso do Tiago foi Mantendo o Compromisso. Cândida, você tem de 2 a 3 minutos e o espaço é seu. Tiago, parabéns pelo seu discurso.
ele veio ali trazendo uma conexão, trazendo ali um contexto devidamente estruturado, onde eu, particularmente, fui tocada, tá? Então, me fez refletir aí sobre a minha jornada dentro do Toastmasters. Eu acredito que para os demais que estão aqui também. Então, pontos fortes que eu observei no seu discurso: clareza na mensagem, então você foi direto ali, então trouxe ali exemplos, você trouxe um storytelling poderoso que traz uma conexão, o tom da sua voz, você tem as pausas conscientes, usa a sua comunicação e faz ali uma transmissão de autenticidade do que você está falando, principalmente naqueles momentos que você trouxe alguns exemplos para a gente refletir, cadê o restante dos membros? E quando eu tenho que, deu o exemplo da Nayá, de trazermos ali várias funções acumuladas, então isso é bem impactante. Então, essas perguntas, elas fazem a gente, opa, calma, peraí, né? O quanto que eu estou contribuindo para esse lugar? Algumas oportunidades de melhoria, é algo que pode potencializar ainda mais o seu discurso, é trabalhar a movimentação no palco, tá? O uso mais consciente das suas mãos, da movimentação, eu sei que você estava com a presentation aí, então usar de forma mais firme, segurar o intencional ali do que você quer destacar diante do que você está falando. Então, percebe-se que isso pode elevar ainda mais o nível do seu discurso. Um outro ponto, ao perceber algo que deu errado, não precisa se desculpar. Às vezes a gente está do lado de cá, a gente nem sabe que deu errado, que está acontecendo alguma coisa. Você mencionou do seu fone, estava te dando retorno. Você poderia só você ter retirado, entregado para alguém e não necessariamente trazer aquilo reforçando que está incomodando ou que não está legal. Muitas das vezes isso é só uma percepção nossa, tá? E de uma maneira geral, o seu discurso foi consistente e com muito potencial, tá? Pequenos ajustezinhos ali de ritmo, de presença na comunicação pode ficar ainda mais marcante, potente. Continue explorando, tá? A sua naturalidade, a sua voz mansa, a sua forma de falar, mas quando quer provocar, você consegue fazer isso de forma brilhante. Então, parabéns e avante! Obrigado, Cândido. Você falou do fone, eu lembrei que ele está aqui. Obrigado, obrigado, Cândida. Seguindo, Nayá, com nossa reunião. Eu acho que agora é o relatório timer dos avaliadores, correto? Exatamente. Tivemos dois avaliadores, o tempo é curto, então tem que ser rápido e chegar no ponto, e eles conseguiram. Tiago com 3 minutos e 30 segundos e Cândida com 2 minutos e 20 segundos. Parabéns, estão elegíveis. De volta para você. Parabéns, parabéns pelas avaliações. Cândida, sua foi muito legal também. Eu anotei algumas coisinhas aqui para mim. Muito legal ouvir os feedbacks de vocês. Vamos para a votação dos melhores do dia. Os candidatos também podem votar. Hoje, como a gente só teve um discurso preparado elegível, a gente vai votar nos discursos de improviso e nos discursos de avaliação. Peguem o QR Code aí na tela e façam as votações. Eu não consigo votar porque meu celular está de modem lá na janela. Um minutinho. Nayá, você avisa para a gente, por favor? Deu tempo, Kleber? Ótimo, muito obrigado. Vamos continuar os relatórios. Agora vamos para o relatório da nossa gramaticista, Daiane Gonçalves. Daiane, você já pode emendar, então, o relatório da gramaticista com o accounter. Aí já faz os dois, tá bom? Fica à vontade, o Perfeito. espaço é teu. Tá, vamos lá. O que destacou na nossa reunião hoje foi o conector E. Então, tivemos o auge de discursos, como todo, começando com a Nayá e seguindo até os discursos improvisados. Tivemos também muito tá
e também gente. Esses três foram o que disparou o nosso palavra de preenchimento. Em relação à palavra do dia, eu identifiquei o uso pela Cândida, pelo Tiago e por mim. Eu não sei se eu perdi em algum outro momento aqui durante estar presente e eu esqueci de anotar, mas esses foram os três que eu consegui anotar. De forma geral, trazendo uma visão geral e não por pessoa, o que que precisamos ter atenção? Como aqui é um discurso e temos como foco aperfeiçoar a forma como a gente se comunica, ainda no discurso e nas oratórias, seja improvisado, seja planejado, estamos usando muitas palavras coloquiais. Isso deixa o discurso pobre. É bom para poder se conectar do dia a dia, mas quando a gente vem aqui para aperfeiçoar a nossa oratória, ele não fica tão legal. Quais são esses tipos de palavras coloquiais? Tava, que é, tô, obrigado, chega aí, vamos lá, pra eu, você viu, funcionando lá, tô, anota aí. Então, e aí? Então, esses tipos de palavras, ela deixa o discurso pobre. Então, você sai de um discurso bonito, de repente vem uma palavrinha ali para se conectar, é bacana, porque você se posiciona aqui no nível mais do dia a dia. Mas quando a gente fala em discurso, eu acho interessante trazer um pouco mais de um português mais bonito, né? Concordância no plural, temos mania de comer o S no final. Então, só que o então, né? Aproveitando. Dos discursos planejados, foram poucos tipos de vícios coloquiais. E também vícios ali de linguagem e palavras de preenchimento. Mas no decorrer da reunião, por ser algo mais solto, mais leve, teve bastante palavras de preenchimento, também essas palavras coloquiais. Então, né, aqui outra palavra, né, de preenchimento, precisamos ter um pouco mais de atenção na forma como a gente se comunica. De forma geral é isso, mas colocando aqui em pontos, a apresentação, a reunião foi muito boa. As apresentações dos discursos planejados, discursos também improvisados, foi excelente. Então, todos estão de parabéns. Obrigado, Daiane. Excelente feedback. Melhores do dia. Começando pelo melhor discurso de avaliação. Então, Rufem os tambores. E o melhor discurso de avaliação foi Tiago Gavilanes, melhor avaliador. Parabéns, Tiagão. Tiago falou aqui que foi marmelada, porque ele que preenche. Melhor discurso de improviso, atenção. Kleber Rocha, obrigado, valeu. E agora o melhor discurso preparado. Como só tivemos uma elegível, Cândida Teófila. Excelente, Cândida, parabéns. Foi muito legal o teu discurso. Então vamos aos recados. Muito obrigado. Anúncios finais. Nossas próximas reuniões, dia 25 de maio, temos nossa reunião online. Cai numa segunda-feira, né, Thiago? Essas reuniões online são muito legais. Qualquer um pode assistir. E a híbrida, dia 13 de junho, sábado, provavelmente aqui no Museu Vivo da Memória Candanga. Estão todos convidados. Podem trazer convidados também para participar. Convite especial para a reunião do BH Toastmasters, é o clube adotado pelo Tiago e pela Nayá. Dia 21 de maio, quinta-feira, check-in às 19h15 para começar às 19h30. Eu vou tentar participar também dessa reunião. Se tiver algum papel, vocês podem me avisar que eu também... Discursos, funções, sempre bem-vindo. O que precisar, vocês podem contar comigo, é só me avisar. Quinta-feira eu acho que vai dar. Então, inscreva-se em nossos canais, YouTube,
redes sociais. Lembrando o feedback que o Thiago deu sobre a gente sempre compartilhar, curte, comente, compartilhe. A gente está num momento de convite, engajamento, convite para que as pessoas conheçam o nosso clube e quão é legal, quão grande é a evolução das pessoas. Então, as redes sociais são importante ferramenta nessa busca, nessa reconexão do Brasília Toastmasters. Vamos fazer nossa foto? Vem aqui para cá. Acho que vai ser melhor um print. Beleza, então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Bom final de semana para todos. Obrigada, gente, por tudo hoje. Foi uma loucura, mas eu fico muito feliz que mesmo assim a gente está aqui, tá bom? Feliz Dia das Obrigado. Mães, a todas as mães, tá bom? E um grande Tchau, abraço. gente. Obrigada. Feliz Dia das Mães. Bom dia, Valeu, tchau. tchau, Boa tchau. semana. Até a próxima.